longos anos. Sou das artes, cantora, compositora, brinco de fazer poesia. Atualmente estou estudando direito, né? Mas, enfim, estou aí nessa jornada de disputa de narrativas. A palavra tem uma carga muito forte para mim, né? Porque eu sempre fui muito apegada à minha mãe. Minha mãe sempre foi absolutamente tudo na minha vida. Então, sempre que eu observava aquele amor, aquela atenção, aquele cuidado tremendo, assim, que eu não consigo nem descrever, que minha mãe passava para mim, eu tinha vontade de passar isso para alguém também, né? Então, acho que ser mãe para mim vem desse local, dessa memória afetiva, de responsabilidade, de cuidado, de carinho, de estar ao lado, né? Enfim, mais do que um papel familiar, social, né? E, enfim, principalmente vindo de uma narrativa trans, né? De um corpo trans, ser mãe também acaba sendo uma disputa, né? Até hoje eu faço essa disputa. Ela se iniciou logo quando o Dionísio era um projeto de vida, porque ele foi planejado, né? As pessoas pensam que não, mas ele foi planejado. E desde que estávamos dando esse processo de planejamento familiar, essa figura da mãe já me chega com muita tensão, né? Muita pelo viés da negação. Então também é um lugar de disputa para mim. É um local que me traz muito conforto e muita responsabilidade, porque agora eu tenho essa missão de seguir adiante tudo que minha mãe me passou e eu acho ela tão enorme, tão fantástica, que dificilmente eu conseguirei, mas eu estou aqui, né, nessa jornada, entendendo também que é a minha maternidade, é a minha experiência, e que eu também tenho, né, as minhas formas de gerir isso. Mas, enfim, me remete a esse local de carinho, de afeto, de responsabilidade, mas também de luta e de disputa, né? Ser mãe para mim tá nesse local, sobretudo de cuidado, né? Mas também de disputa. Eu sempre digo, né, que se não fosse a rede de afetos que a gente construiu e vem construindo ao longo do tempo, a Dionísio sequer teria nascido, né? Porque o reforço negativo social é constante, é muito grande. Você imagine enquanto a maioria dos casais, né, ditos tradicionais, estão ali com preocupações atinentes à gestação, pensar em chá, em enxoval, etc. Eu estava pensando em capacitação de gênero, por exemplo, com uma equipe de saúde, porque a gente estava passando por violências tremendas, né? Eu estava prestando consultoria completamente gratuita para os hospitais que ainda insistiam em emitir os documentos com a categoria de gênero e de sexo inadequadas, né? Então, se eu não tivesse também me percebido em rede, né, compartilhando essas lutas e essas resistências com pares, eu não teria chegado até aqui, por assim dizer, né? E essa experiência não estaria sendo uma experiência bacana também, né? O afeto tem um lugar central, assim, na nossa relação de modo geral, né? Até porque eu sei que Dionísio vai enfrentar muita coisa. Ser filho de pessoas trans, né? Acho que isso vai, em alguma medida, colocar aí algumas. A sociedade vai colocar algumas barreiras para ele. E a gente vem utilizando como égide, né, como defesa, justamente esse fortalecimento, né? Eu acho fantástico ter uma rede de mães trans, por exemplo, né, do Brasil inteiro, cada uma com sua experiência, cada uma com sua especificidade. Eu sei que se a sociedade resolver virar as costas para o meu filho, porque as relações são diferentes, né? Caso isso aconteça, a gente já tem uma rede, né, de pessoas trans e cisaliadas que estão aí nessa disputa também conosco. Eu digo que as relações são diferentes porque as crianças comovem, né, os adultos de um modo geral. As crianças atraem carinhos, afetos, brincadeiras. E, bom, o meu filho só recebe esse tipo de contato quando ele está com outras pessoas. Quando sou eu que estou com ele no mercado, por exemplo, as pessoas tentam interagir, mas tem um bloqueio, né? Porque tem uma pessoa trans ali do lado. Já cansei de perceber pessoas ainda tentando sorrir, tentando interagir, mas aí olham para mim, ficam tensas e aí evitam, né, qualquer tipo de contato. Então, se isso já está se manifestando agora, enquanto o Dionísio é um bebê, imagina, né, ao longo de seu desenvolvimento. Então, acho que tem a barreira estrutural que a gente vem enfrentando desde a gestação,
tem a desqualificação, né, enfim, por estarmos nesse local. Eu tenho aprendido na medida em que eu vou vivendo, porque foi um espaço que eu não tinha ocupado antes, né? Então é a minha primeira experiência na maternidade. Tive pouquíssimas referências de outras pessoas trans, né, que estiveram nesse local. Então é difícil ter um referencial das violências, né? Então eu estou vivendo e estou percebendo na medida em que vou me construindo enquanto mãe. E isso tem sido muito difícil. Eu tenho percebido intersecções outras, né, de invalidação, de fala, de identidade, que já acontecia pelo viés da transgeneridade, que agora com esse recorte da maternidade tem se tornado cada vez mais intenso. Né? Quando não invalidam a minha maternidade, né, diretamente, me invalidam por estar nesse local de mãe. Então, tenho aprendido essas dinâmicas e como ocupar essas fissuras, né, esses entrelugares. Então, desde o começo a gente tinha essa noção de que o nosso caso não era apenas o nosso caso, né? A gente estava, de alguma maneira, avisando para as instituições, né, seja da rede pública, seja da rede privada, que, que essas possibilidades existem. Agora a gente está enfrentando outros dilemas, né? Quando eu falo, por exemplo, que outras mulheres trans não passaram por esse local, né? Ou passaram, só que de um outro lugar, é porque muito do que a gente vive hoje a gente não podia viver antigamente, né? As travas da década de 70 estavam com outras preocupações. Primeiramente, não morrer à luz do dia, né? Não serem capturadas pela força policial, enfim. Uma série de questões que hoje ainda ocorrem, mas com outras máscaras, né? Mas a gente tem a retificação de registro civil, por exemplo, hoje em dia. Então, as mães trans que antes eram consideradas pais, agora podem fazer essa disputa juridicamente, inclusive, né? Então, desde sempre, a gente entendeu que, uma vez retificados, né, eu e Theo, estaríamos também alertando para os órgãos, as instituições, enfim, estruturas de modo geral, que essas experiências, essas parentalidades existem. E foi muito difícil, obviamente, né, porque nós não temos legislações específicas, a figura do legislador é extremamente omissa. Quando a gente pensa nas pautas LGBT de modo geral, mas principalmente das questões trans, tudo que a gente tem veio do Judiciário, né, do Supremo Tribunal Federal, por conta da pressão do movimento social, da comunidade civil, enfim, que levou essas demandas para que o Supremo julgasse justamente para resolver as lacunas do poder legislativo. Então, a gente não tem legislação específica, tudo que tem colocado, né, positivado na norma. Não pensa a experiência trans. Então, as leis de proteção à gestante é tudo no feminino, é a grávida, a gestante, a mãe. E aí é evidente que, quando a gente faz um exercício de interpretação da norma mais sofisticado, a gente entende que a intenção do legislador não é produzir identidade de gênero para os sujeitos gestantes, né? É tão somente tutelar a gestação, né? E garantir alguns direitos a quem está gestante. E não produzir necessariamente uma maternidade, uma identidade feminina. Ele utilizou esses argumentos, esses recursos da linguagem, porque na época era o que ele dispunha. Só que ainda assim, por má fé institucional, talvez, né? Uma parcela por ignorância, uma parcela por má fé, nós ainda estamos enfrentando essa interpretação gramatical, literal da norma, né? Que é um viés positivista do direito que a gente nem aplica mais nos outros casos, mas com demandas trans, né, as pessoas que já não querem colaborar utilizam desse artifício, né? Então foi muito difícil. No próprio SUS, Dionísio nasceu na rede privada, e isso não foi uma escolha. É importante a gente deixar isso. Felizmente, nós conseguimos negociar esse acesso na rede privada, né, através de um convênio de saúde, mas nós tentamos desde o começo nas unidades públicas, né, nos espaços entendidos como maternidades públicas, e até eu sequer conseguia marcar acompanhamento pré-natal, né, por conta do sexo masculino nos documentos. A única instituição que conseguiu liberar esse atendimento foi o IPERBA, que é o Instituto de Perinatologia da Bahia, de maneira negociada, ou seja, eles não iam conseguir lançar no sistema, logo a gente não ia gerar dado nem estatística para o Estado, era como se o parto não tivesse ocorrido, e isso não é interessante. A unidade não ia conseguir faturar o atendimento, então os profissionais envolvidos, né, não iam conseguir gerar essa receita. E além do mais, enfim, para além de todo esse apagamento, né, institucional, porque a gente precisa provar que a gente passou por ali para poder justificar isso depois enquanto política pública,
né? Mas, para além disso, o máximo que a rede pública conseguiu foi liberar o atendimento. A questão do respeito à identidade de gênero nos documentos médicos hospitalares não ocorreu. Nós fizemos várias reuniões com o jurídico do hospital, nos reunimos com a diretora da instituição, inclusive a diretora consultou um oficial de registro do cartório de Brotas, que fica ali do lado, e ele emitiu um parecer que eu considero transfóbico, né, atestando que, por falta de legislação, os homens trans deviam ser declarados mães, independente de retificação de registro civil, e as mulheres trans pais, o que é um absurdo, né? Você está violando o princípio fundamental que é a dignidade humana de um direito já garantido, que é o direito à retificação de registro civil, onde o Estado, teoricamente, deveria reconhecer legalmente as nossas identidades, mas, enfim, né, os juristas acham que essa é uma solução fácil, né? Ele alegou que iria, de alguma maneira, borrar os dados estatísticos, né? Porque se eu fosse declarada mãe e aparecer para o Estado que quem gestou e pariu fui eu, sendo que existem outras ferramentas para você identificar quem gestou e pariu, né? Uma delas é você identificar esse homem que está gestando enquanto trans, e que os dados da gestação são referentes a esse homem trans. Mas, enfim, nós não podemos contar também com a boa vontade de quem está no espaço de poder. Então, a disputa foi muito grande. A gente nunca quis estar nesse lugar de direito negociado. A gente poderia com os nossos acessos, afinal a gente estava com o Ailton, né, no ambulatório, que tinha alguns contatos na CESAB, a gente estava com o apoio da Defensoria Pública através da doutora Eva Rodrigues e da doutora Lívia, do Ministério Público através da promotora Márcia e da Defensoria Pública Federal através do defensor Eric Bozon. Então a gente tinha muitos contatos, a gente conseguiu negociar em alguma medida. Não, para vocês então a gente faz, mas não pode ser nada muito declarado, e a gente não queria estar nesse lugar, porque senão seria só eu na Intel, né? As tantas outras pessoas trans que precisam acessar esse serviço e que não vão ter os mesmos privilégios que nós tivemos, né? Muito por conta também do local de onde a gente vem. Eu sou uma mulher trans branca da academia, né? Enfim, Theo é um homem preto periférico, mas está aí cursando medicina, tem alguns contatos no meio médico, né? Muitos dos professores dele também atuam na rede pública. Então a gente conseguiu negociar esse direito, mas a gente não queria que fosse negociado. Então, a gente fez essa disputa na rede privada, onde ela foi possível depois de muita luta, né, para abrir o precedente e depois disputar isso no SUS. Foi a estratégia que a gente conseguiu, que a gente imaginou assim a longo prazo. Conseguimos, a nossa declaração de nascidos vivos foi a primeira a ser emitida no Brasil, que se tem registro, pelo menos, respeitando a identidade de gênero dos genitores trans no preenchimento, ou seja, eu fui declarada mãe, Theo foi declarado pai, né? E aí, com esse precedente, a gente conseguiu articular uma rede, né? A gente tem um grupo de parentalidades trans no WhatsApp, a gente tenta cada vez mais localizar as pessoas que estão passando por violações institucionais desses direitos, para a gente tentar orientar, né? Eu sempre encaminho a nossa DNV como exemplo, para que os outros hospitais se sintam encorajados a preencher da mesma forma, porque a gente está aqui provando que isso é possível, não houve nenhum problema, o documento não voltou, gerou dados para o país, foi tudo tranquilo. Então, a gente espera que a partir de agora os outros espaços também se inspirem. Tentamos com o caso da Terra, que foi noticiado, inclusive, só que, infelizmente, de maneira administrativa, o hospital se recusou. E aí a Terra entrou com ação judicial, né, que é uma mãe trans, e aí conseguiu retificar a declaração de nascidos vivos através de um mandado de segurança emitido por um juiz. E eu estive orientando a advogada dela sobre esse caso, passando todo o nosso precedente, todo o material que a gente acumulou, porque eu tive que fazer um estudo científico sobre o preenchimento da declaração de nascidos vivos para convencer o hospital, porque ele já tinha um documento contrário, que era o parecer do oficial de registro. Então, enfim, eu tive que fazer essa disputa também no nível da ciência, para dialogar com essas instâncias, né? E aí eu sempre compartilho, né, os artigos que a gente produziu, a nossa declaração de nascidos vivos, que a gente tirou uma foto, justamente para comprovar para as outras pessoas. E assim a gente tem feito essa mediação. Recentemente conseguimos um caso assim fantástico, porque foi na rede pública, que é de Ellen e Rodrigo. Eles são influencers, eles divulgam todo o relato, né, da gestação e do parto no arroba deles, que é a Gestação Trans. A Ellen é minha amiga. Logo quando ela estava fazendo o planejamento familiar, ela me procurou, porque ela já sabia que eu tinha passado pela experiência com o Dionísio. E a primeira preocupação dela era essa: olha, amiga, eu só vou passar por esse processo se eu for reconhecida enquanto mãe, enquanto mulher. Né? Se não for assim, eu não vou passar por isso. Então, desde o começo, a gente tem feito esse diálogo.
Nós mandamos uma notificação extrajudicial para o Hospital de Montes Claros, né, a maternidade de Montes Claros, que é onde o Rodrigo ia ter o parto. Só que assim, eu escrevi com o apoio do escritório de advocacia, que eu sou estagiária, né? Eu escrevi com muita descrença, porque a maioria dos espaços não tem dado respostas positivas. A gente tem que acionar o judiciário para que o juiz obrigue por força da lei. Só que nós conseguimos. O hospital respeitou o pleito, declarou ela enquanto mãe, o Rodrigo enquanto pai. Nós abrimos mais um precedente, dessa vez no SUS. Então, agora a gente espera que todos os demais diálogos sejam também em nível administrativo, porque já está acontecendo. Né? Esse foi o primeiro pontapé inicial. Então, a gente tem pensado nessa rede, né? Para tentar, enquanto ainda não temos isso positivado na lei, a gente vai negociando caso a caso, mostrando o que a gente já conseguiu, para que não seja resumido a Iuna Itel, Ellen Rodrigo, né, a Terra, mas a comunidade trans de modo geral. A nossa defesa, inclusive a carta aberta que nós enviamos para as instituições públicas, é do preenchimento adequado na hipótese de genitores trans. Não é para casos isolados, né? Casos específicos. Então, a gente espera que a partir de agora as instituições tenham essa sensibilidade. Infelizmente, a gente ainda conta com a subjetividade de quem está ali na gerência desses espaços, né? Porque se a pessoa não quiser, ela vai falar que não faz, a gente vai ter que judicializar e isso vai gerar uma série de transtornos, alguns irreparáveis, como o caso da Agatha Mostardeiro, que ela ficou sem registrar o próprio filho, depois ela teve que adotar o filho dela, porque o cartório não concebia a ideia de duas mães biológicas, né? Porque ela engravidou a companheira dela cis, então, enfim, o filho dela perdeu o acesso, né, nos 30 primeiros dias de vida ao plano de saúde da mãe, porque não foi registrado. Não conseguia pediatra porque não tinha registro. Então, assim, é muita dificuldade. Então, não é assim uma mera disputa terminológica. Ah, eu sou mãe, me declarei mãe aqui. Não é apenas isso, embora isso também seja muito importante no campo simbólico. Mas é toda uma questão de direitos que vem junto com isso, né? Todo reconhecimento legal dessa relação familiar que não tem gente. É só dizer que não vai ser fácil, a gente precisa ter isso em mente. Não para nos desencorajar, mas para nos fortalecer. Né? As negações virão de todas as instâncias, né? Da sociedade que não vai nos reconhecer nesse lugar. Até hoje, perguntam quem é a mãe do meu filho. Quando eu falo que sou eu, dão risada e não acreditam. Né? Com o Theo foi a mesma coisa. Não entendiam ele enquanto um homem grávido e, portanto, ele não conseguia acessar atendimento prioritário no supermercado, nos transportes coletivos. Ele tinha que passar pelo torniquete. Né? Então, assim, ele tinha que andar com outra sonografia para poder provar que ele estava gestante para conseguir vacina no posto de saúde. Então, assim, a sociedade vai legitimar em todos os espaços, né? Principalmente os espaços de poder. A disputa no campo médico vai ser muito delicada, muito delicada. Eu espero que a gente possa contar cada vez mais com profissionais aliados. E no campo do direito, a disputa também não vai ser fácil. Mesmo os advogados que estão aí para nos apoiar, não conseguem representar tão efetivamente os nossos interesses porque tem um déficit de gênero na sua formação, né? Então, a gente vai enfrentar alguns obstáculos que têm se minimizado, né, com o passar do tempo. A gente espera que a questão médica hospitalar não seja mais um dilema para as pessoas, né? Mas ainda existem outros dilemas. Mas eu asseguro que nada paga o preço de você acordar com essa belezura do lado, sorrindo para você. Então, eu, às vezes, sem pensar duas vezes. E assim, a sociedade pode não me reconhecer enquanto mãe, porque antes não me reconhece enquanto mulher e talvez não me reconheça enquanto ser humano, né? Mas, enfim, meu bebê acorda e olha para mim e fala mamãe. Então, sabe, eu não preciso que a sociedade me reconheça nesse lugar. Ele já me reconhece através do afeto, do carinho, da cumplicidade. E assim, ele tem me ensinado, Dionísio tem me ensinado que a família é um local possível de disputa, né, e de ocupação. A família foi um instituto que me foi negado desde cedo, e isso ocorre com a maioria das pessoas. Então, para quem quer, né, para quem deseja constituir também essa rede, porque família não é só isso, né? A gente tem a nossa família, a nossa rede de afeto, a gente já tinha muito antes, as nossas redes clandestinas de afeto, né? Mas para quem deseja também ocupar esse lugar, tudo vale a pena. Eu asseguro, assim. Tem sido uma experiência incrível. O nascimento de Dionísio foi muito didático, não apenas para os profissionais de saúde, mas também para a gente. Principalmente para a gente
que é ativista, é pesquisador, a gente está aqui achando que sabe tudo de gênero, e de repente a gente se pega com expectativa de gênero e fala, opa, que é isso, né? Isso não é de Dionísio, é meu, é nosso. Né? Então, tem nos ensinado também a pensar outras possibilidades dentro desse sistema que não prevê, né, uma deseducação de gênero, porque nós somos educados pelo viés heteronormativo, então a gente precisa se deseducar, despraticar, desaprender para construir outras possibilidades, né? Mas, enfim, essa possibilidade de poder contar outras histórias sobre nós é fantástica. E o que eu posso dizer para quem está passando ou quer passar por esse processo, né, ciente de tudo isso que eu falei, é que podem contar com essa rede que a gente está construindo. Porque tem muita gente dizendo que não e falando que a gente não pode, mas também tem algumas pessoas falando que sim, que a gente pode. E isso é tão fortalecedor. Isso é tão potente que eu acho que, enfim, desmantela todo o reforço negativo que vem da sociedade. Saber que não estar só é o primeiro passo para quem quer. Eu tô aqui.